Estamos iniciando a aula número 32, que vai tratar de temas do tipo derivadas direcionais. Junto ao curso de cálculo integral diferencial do segundo ano, e nós trabalhamos com resolução comentada de teoria e exercícios, que está agora aparecendo aqui na tela. Então, a definição aparece aqui no item 159. Nós temos um domínio de validade no espaço bidimensional com dois eixos, x e y. Essa notação ΔF e ΔX quer dizer a derivada parcial em relação a x. É uma taxa de variação onde o y é constante. Na parte de baixo, ΔF e ΔY, agora é uma derivada parcial em relação a y. O x passa a ser constante. Geometricamente, as derivadas parciais acabam tendo um comportamento de taxa de variação. E nós vamos agora tentar entender o mecanismo desse desenho, que é descrever o comportamento da função num certo ponto fixado aqui, x0 e y0, que é o centro dessa figura. E se nós caminharmos, fizermos uma rotação de um certo ângulo alfa, medido em graus, radianos ou graus, tanto faz. E aqui o desenho mostra um deslocamento, uma rotação no sentido anti-horário, nós vamos ter condições de entender a definição de derivada direcional. A derivada direcional, então, vai ser essa expressão matemática, ΔF Δα. O alfa é essa direção dessa inclinação que ocorreu junto à figura. E aqui nós temos uma soma, temos a derivada parcial em relação a x, temos também a derivada parcial em relação a y, e a direção aparece aqui, cosseno de alfa e seno de alfa. Se nós tivéssemos estabelecido esse conceito do início para as derivadas parciais, quer dizer, se esse fosse um conceito inicial, quando o alfa fosse igual a zero, nós íamos ter, então, cosseno de zero mais alguma coisa seno de 90. Eu falar assim, não entendi, professor. Se o alfa for zero, substitui cosseno de zero e seno de zero. Seno de zero, isso daqui some, então fica cosseno de zero que é igual a 1. Nós temos que ΔF e Δα é igual a derivada parcial em relação a x. Ou seja, quando a gente tem o alfa igual a zero, a gente está derivando em relação a x. Para alfa igual a 90 graus, aí é cosseno de 90 e seno de 90. Cosseno de 90 é zero e seno de 90 é 1. Nós temos para esse caso particular, ΔF e Δα, para 90 graus, vai ser a própria derivada parcial em relação a y. Então, para esses valores, nós teremos esses subcasos como derivadas parciais. Então, a derivada direcional, ela precisa, então, ter uma função, um ponto inicial e uma direção para a gente poder promover esse cálculo que aparece aqui descrito nessa expressão, ΔF e Δα na direção alfa, num ponto x0, a gente precisa da derivada parcial em relação a x, da derivada parcial em relação a y, e também do cosseno e seno da direção indicada. Temos alguns exemplos agora para tratar isso numericamente falando. A gente vai resolver 2 exercícios de cara, e normalmente para a sala, o C e o D, a gente daria um tempo para o pessoal tentar fazer, que é apenas manipular adequadamente as fórmulas. Eu tenho a função f de x, que aqui está sendo chamada de z, tem o ponto inicial, x0 igual a 2, y0 igual a 1, e eu tenho a minha direção 60 graus. Então, com esses dados, observe que a gente, primeiramente, antes de aplicar a formulinha, a gente faz a obtenção das derivadas parciais, ou em relação a x ou em relação a y. Com todos esses elementos, nós vamos agora aplicar na formulinha, para calcular a derivada direcional e assim obter o resultado numericamente falando. Fórmula da derivada direcional, aplica as derivadas parciais de x e de y, escreve que o ângulo é fornecido, 60 graus, e agora faz as contas, porque o meu x0 é dado é 2 e o meu y0 é dado que é 1. Fazendo as contas, o cosseno de 60 e o seno de 60 a gente obtém ou em calculadoras ou em tabelas trigonométricas, eu vou achar aqui o meu resultado numericamente falando. Então, aqui é quase um treinamento mesmo de fórmulas para derivadas parciais. O B foi colocado por ter uma função que tem
uma certa complexidade para achar a derivada parcial, porque aqui é uma derivada de função composta. A derivada do logaritmo em relação a x é 1 sobre a variável, aqui a gente deriva em relação ao que está dentro, em relação a x, que é 2x mais 0. A mesma derivada parcial, porém, em relação a y, também é o inverso da variável, só que aqui, a derivada parcial em relação a y, o x2 passa a ser constante. A direção é dada, o ponto x0, y0 também é dado. Aqui a fórmula em azul, que é a expressão da derivada direcional. Substitui os dados numericamente falando, e assim obtive o resultado numérico para a derivada direcional, uma vez que eram todos números, né? O ponto dado e também a direção. Normalmente se dá um tempo para o pessoal fazer os itens C e D. Então nós vamos ver agora os 160 C e D, um pouco mais à frente tem na lista, para a gente comentar esses problemas. Então aqui tem o C. Função, ponto inicial é a origem, o ângulo 60 graus. Aqui a função a gente usa o regramento do produto para fazer as derivadas parciais, substituindo junto à fórmula. Aqui é bom lembrar, então, que o meu ponto inicial é tudo, é o ponto que aparece aqui indicado, as contas feitas e o resultado. Para o ponto D, eu tenho aqui a derivada parcial em relação a x ou em relação a y. Eu tenho a presença de três funções. Eu tenho o logaritmo, dentro do logaritmo eu tenho uma raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada eu tenho essa expressão, que é derivada da derivada da derivada. Por isso que temos aqui essa expressão, que são as derivadas parciais. O expoente ficaria meio menos 1 menos meio, ele já passou para baixo como sendo 1 sobre o logaritmando elevado a meio. Temos o ponto inicial, temos a direção, então assim substitui junto à fórmula. O seno e o cosseno de 30 graus são valores conhecidos, e assim obteve-se o resultado numericamente falando. Então, o 160 era um problema para aplicar a chamada formulinha. O 161, ele foi colocado, ainda tem o ponto, ele pede para calcular a derivada direcional, dá também a direção, e aqui é só para mostrar uma função um pouco mais elaborada. Então, esse exercício ele aparece aqui, ainda com um grau de dificuldade semelhante ao anterior, onde a função precisa ter o cuidado de fazer as suas derivadas parciais. Em relação a x, o e elevado a x é o próprio regramento do produto, x em relação a x é 1, e quando eu vou derivar essa expressão em relação a y, aí tudo que não é y é constante. Mantém a constante, derivada de y em relação a y é 1, e aqui o e elevado a y é o próprio e elevado a y, quando eu derivo em relação a y. De posse das derivadas parciais, do ponto inicial e da direção, a gente substitui e chega ao resultado. Agora, nós vamos ter uma situação onde a gente tem a função, tem o ponto, mas agora é falado que a direção é dada através da curva y igual a x ao quadrado, no mesmo ponto, no ponto 1, no sentido de x crescentes, ou seja, vai ser uma reta tangente a essa curva no ponto considerado. A gente precisa de tentar calcular, então, o alfa, a minha direção, porque ela não foi dada de uma maneira explícita. A função é uma função tranquila quanto à montagem das suas derivadas parciais. O ponto era dado, mas a direção aqui tem um jeito para calculá-la. Eu fiz uma figura, um desenho da parábola x ao quadrado, essa linha vermelha. Aqui tem a reta que tangencia no ponto considerado, tangente à curva. Essa reta azul é a derivada. E aqui nós temos, então, agora o cálculo algebricamente falando. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, no ponto x0 é 2x0. O meu ponto, eu tenho x0, substitui, acho o resultado da derivada. Eu lembro agora que o conceito da derivada diz que a derivada no ponto considerado é igual à tangente da reta que está
tendo aqui na nossa figura, ou seja, que o resultado da minha derivada, esse 2, é igual à tangente de alfa. Então, meu alfa é o arco cuja tangente vale 2, que não é um ângulo notável, não é um daqueles ângulos que a gente conhece de cabeça, 30, 45 ou 60 graus. Então, a gente precisa agora de uma calculadora ou planilha para perceber que é esse valor aproximado em graus, esse valor aproximado em radianos ou esse valor aproximado em graus. Uma calculadora científica, um ângulo de meia volta, um ângulo raso é 180 graus, ou π radianos, que é 3,14 aproximadamente, ou 200 graus. Então, aqui tem as possibilidades que se obtém numa calculadora científica, graus, grados ou radianos, para o arco cuja tangente vale 2, e agora a gente vai aplicar a formulinha. Observe que a gente usou em graus o resultado. Eu lembro que nesse problema meu ponto era dado, x0 igual a 1, y0 igual a 1. Na direção eu vou calcular agora o cosseno e o seno desse ângulo encontrado, e assim eu acho, numericamente falando, o número. Normalmente, para os alunos, a gente apresenta o exercício 63, que ele é semelhante ao anterior, no sentido que precisa achar a direção. Tem a função, tem o ponto inicial dado, x0 igual a 3, y0 igual a 4, mas agora a direção vai ser essa tangente, que está representada na linha vermelha, a circunferência que tem centro na origem, raio 5, e aqui tem uma formulinha, que é o teorema da função implícita, que pode servir para fazer a obtenção do y', a partir da função dada. Claro que eu poderia isolar o y e, a partir do isolamento do y, calcular a derivada, mas esse regramento acaba sendo mais rápido. Olhando o 163 para ver como que ele está montado. Então, 163, aqui na frente. Temos a função, a direção, agora a gente vai calcular a partir da função. Derivada parcial em relação a x, então eu tenho 2x mais 0. Derivada parcial em relação a y, 0 mais 2y, tenho menos na frente. Simplifica a expressão, tenho essa condição como meu y'. Se alguém quisesse fazer do jeito tradicional, quer dizer, isolar o y da expressão, ia ter o mais ou menos, ia considerar a parte positiva, ia achar a derivada escrevendo que o meu y é 25 menos x2 elevado a meio, e obter assim a derivada pela regra de função composta, iria substituir depois x ao quadrado menos 25 por y2, e aí com um outro mecanismo, mas ia chegar à mesma resposta para y'. Então, se o meu y' é x sobre y, ele é menos 3 quartos, isso quer dizer que o meu alfa é o arco cuja tangente vale menos 3 quartos, ou menos 75 centésimos. Indo novamente numa calculadora, a gente ia obter esses valores ou em graus, ou em radianos, ou em grados. Substituiria junto à fórmula. Aqui a dificuldade era achar o ângulo, a direção. Temos aqui agora o ângulo feito, substitui junto à fórmula, e aqui calhou de dar o resultado 0, mas foi apenas uma coincidência junto aos números. Depois do 163 vem o 164. O 164 ele volta a ser um problema que tem a direção, tem o ponto, tem uma função mais elaborada, onde para fazer a sua derivada parcial a gente usou a regra da cadeia, derivada de função composta. Como tem a direção também, a gente substitui junto à fórmula. O meu x0 é dado e o meu y0 é dado. Acha a derivada direcional como sendo esse número. E no 165 aqui tem A, B, C e D, onde todos eles têm a função, algumas funções um pouco mais diferentes, mas tem a função, tem o ponto inicial e tem a direção. Como tem a direção, o cálculo é apenas ter cuidado para achar as derivadas parciais, e uma vez tendo as derivadas parciais, usando, por exemplo, o regramento do produto,
tem a direção, aplica a fórmula e chega ao resultado. Esse B, derivada do seno é cosseno, tanto em relação a x quanto em relação a y, tem que ter o cuidado de ver qual é a derivada daquilo que está lá dentro. Tem a direção, tem o ponto inicial. Aqui a gente está colocando um ponto inicial com uma das coordenadas negativas. Tecnicamente pode ser qualquer tipo de número. Substitui os valores, acham o valor da derivada direcional. Aqui apresentou como resultado um número negativo. Aí se dá um tempo para fazer o C e o D, onde o C e o D vão ser ainda o mesmo grau de dificuldade, no sentido de achar a derivada parcial, a P. Aqui tem o C, aqui tem o D. Observe que é uma função composta, aqui tem as derivadas parciais. Como não tem y, a derivada de uma função constante é zero, e isso simplifica muito os nossos cálculos. Então, às vezes, mesmo sendo um problema para o aluno resolver, ele pode ser um problema bem factível, bem pés no chão. Essa derivada parcial aqui é regramento do produto, para fazê-la em relação a x com relação a y, aplica a fórmula, o ponto x0, y0 é dado, a direção 90 graus ou π sobre 2, facilita muito, o cosseno de 90 que é 0, o seno de 90 que é 1. E o último problema, 256, é aquele tipo de exercício onde precisa obter a direção, porque é dada a função, é dado o ponto inicial, e a direção aqui é em cima dessa curva, 1 mais o logaritmo neperiano de x. Pede para achar a derivada direcional para esse ponto e com a obtenção através da derivada dessa expressão. Aí se dá um tempo e o aluno faz seguindo o regramento, seguindo a fórmula. Então, no 256, a primeira providência que a gente faz em todos os problemas é achar as derivadas parciais. Aqui o problema era achar mesmo a direção. A função direção era dada, derivada de constante de 1 é 0, derivada do ln é 1 sobre x. Então, a minha tangente de alfa vai ser igual à derivada. Aqui é o conceito mesmo de derivada para a função de uma variável, que a tangente a curva é igual à derivada no ponto considerado. Então, a tangente vai ser igual a 1 sobre x. Como o meu x é 2, é 1 sobre 2. Então, a tangente de alfa é igual a meio. O alfa é o arco cuja tangente vale meio. Ou em graus, ou em radianos, ou em graus. Aqui eu estou usando em graus. Como eu estou fazendo uma aproximação, por isso que a partir da substituição, o cálculo fica aproximado. Feitas as contas, se tem aqui o resultado final. Então, nós apresentamos dois tipos de problemas. Problemas onde a gente tem a função, tem o ponto inicial e tem também a direção. Aplicação direta de fórmula, o pré-requisito é saber apenas fazer as derivadas parciais. Quando a direção for dada através de uma informação de uma outra situação, uma outra função, por exemplo, a gente acha a derivada dessa função, diz que essa derivada é igual a tangente de alfa, e aí, tendo a tangente de alfa, a gente vai ter condições de trabalhar com o seno ou com o cosseno. E isso foi possível no problema 256, foi possível também fazê-lo no problema que aparece aqui indicado, 162 ou 163. São problemas onde a gente treinou esse tipo de situação de achar a direção a partir ou de uma figura, ou então, algebricamente falando, primeiro acha a tangente de alfa para depois achar o valor de alfa.